Mateus 13:24. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino do céu é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer, o joio também cresceu. Vamos analisar a diferença entre trigo e joio. Do trigo faz-se a farinha. Interessante que do joio não se faz nada. O joio é uma erva daninha, porém é parecido no exterior, mas em se tratando do seu interior, da sua semente, do seu grão, aí sim existe uma diferença muito grande, porque o trigo é comestível e o joio é venenoso, tanto para animais quanto para pessoas. Nesta parábola, nós percebemos que os trabalhadores fizeram seu trabalho, plantaram o trigo. De onde surgiu o joio? Foi o inimigo que lançou as sementes enquanto os servos estavam descansando do seu trabalho. Veja na sequência. Os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde veio? Porque não foi culpa deles. Eles fizeram o trabalho corretamente. 28. Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. E aí os servos perguntam: devemos arrancar o joio? Não, diz o agricultor. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixe os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem feixes e queimem, e depois guardem o trigo no celeiro. Bem, por que essa parábola é tão importante? Porque ela nos lembra dois tipos de pessoas que estão convivendo juntas e por fora elas se parecem. Mas o segredo do evangelho é o que nós carregamos no nosso coração. E a respeito do agricultor e dos trabalhadores, em arrancar essa maldade, perceba que eles precisarão de uma estratégia para que não venha a prejudicar as coisas boas. Bem, você que é um pregador do evangelho, genuíno, que tem compromisso com Deus, você está plantando boas sementes. Lá no local onde você trabalha, que nessa parábola é representado por uma plantação, você cuidou, você zelou, e de repente você percebe algo ruim crescendo junto. De onde veio essa mentalidade? De onde veio essa ideologia, essas crenças? Perceba que nessa parábola nós aprendemos que um inimigo semeou isso. Quanto a arrancar, o agricultor experiente diz o seguinte: espere para a ceifa, porque se arrancarmos agora, poderemos arrancar o trigo. E o trigo é frutífero. Então, eles deixam para o dia da colheita para fazer a seleção entre o bom e o ruim. Vamos analisar agora o conteúdo do trigo, o conteúdo do joio. O trigo é alimento, o joio é venenoso. Tão importante quanto alimentar as vidas é aquilo que nós carregamos no nosso coração. Essa parábola nos lembra o que a gente tem no interior. Aquelas pessoas que são comprometidas com a obra, com o reino de Deus, elas carregam sementes boas no seu coração e elas carregam alimento para as almas e as vidas famintas. O joio nos lembra as pessoas que têm aparência de fé,
aparência de piedade, mas, como diz a Escritura, negam a eficácia dela. Aparência, mas nos frutos são venenosos, poderão intoxicar tanto os humanos quanto os animais, ou seja, uma praga, uma erva daninha. O que eu aprendo com a parábola do joio e do trigo? O que você tem carregado no teu coração? Você recebeu a mensagem do Senhor Jesus? Você carrega vida? Você carrega saúde, posteridade, alimento, bênção? O que você carrega no teu interior? O que você produz no teu coração? É digno de ser louvável, respeitável? Irá alimentar vidas? Irá transmitir alegria? Irá curar o enfermo? Irá alimentar o faminto? Irá ajudar alguém? Essas sementes, o trigo, fala da bondade do nosso coração oriunda do Senhor Jesus e fruto do Espírito Santo. Aqui já fala de uma vida de comunhão, de direção, de restauração e enfim. Falando do joio, muitas pessoas há no reino de Deus, falando do reino visível, da igreja, da comunidade. Muitas pessoas que você olha, elas têm aparência, mas no seu interior há veneno. Através das suas palavras, você percebe que há maldade, há uma intoxicação. E se você se alimentar daquilo ali, você poderá se destruir. Essa parábola, ela é muito profunda, porque ela nos lembra o seguinte: não basta frutificar. O fruto tem que ser bom. O fruto, ou no caso, o grão, o cereal, ele tem que ser saudável. O nosso coração é uma terra. E nessa terra, as sementes irão brotar. Elas irão crescer, se desenvolver e frutificar. Não permita que erva daninha cresça no teu coração. Porque as palavras, elas são a exteriorização do coração, do pensamento, do sentimento, das intenções. Falando do reino de Deus. O reino de Deus tem regras próprias. O reino de Deus está implantado na terra, tanto visível quanto invisível. Qual é essa diferença? O reino visível é o que você vê, os templos, os locais de reunião. O invisível é o que está no nosso coração, mas que é transmitido para os outros. E isso pode gerar vida nos corações, ou pode gerar morte. Eu e você fomos chamados para gerar e transmitir vida, e não morte espiritual. Mas para que você transmita vida, você precisa ter a vida no teu coração. Essa vida de comunhão, essa vida de paz, essa vida de amor, que ela só acontece no momento em que você aceita Jesus como Salvador e que você persevera no relacionamento, e então o Espírito Santo gera esses frutos que estão registrados lá em Gálatas, que fala do amor, da paz, da bondade, da longanimidade, da paciência e reticência. Tão importante quanto o que eu gero é como foi gerado, que tipo de semente foi plantada no meu coração. O meu coração precisa ser um gerador de vida. O meu coração precisa ser um gerador do reino de Deus, da sua paz, de todas as benesses do Evangelho, da nova vida com Cristo.
Não se preocupe com aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Porque haverá uma seleção entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o verdadeiro e o mentiroso, entre o saudável e entre o prejudicial. Mas falando agora de mente e de consciência e escolha. Escolha ser trigo no reino de Deus. Todas as ervas daninhas que querem nascer no teu coração com sabedoria, com entendimento, com oração, vai arrancando, vai tirando. Ódio, mágoa, rancor, tristeza, frustração, falatórios, brigas, ira, desequilíbrio, obras da carne, que também está registrado em Gálatas. Tudo isso é joio, tudo isso é maldade, tudo isso prejudica e tudo isso mata. Então, não permita que a maldade cresça no teu coração. Olha só. O campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. E o agricultor disse: um inimigo fez isso. Por quê? Porque o inimigo queria prejudicar a produção, a colheita. Mas é simples. Na colheita se faz a seleção. O que é bom fica, o que é ruim vai ser queimado. Perceba que todas as nossas obras, elas serão testadas e filtradas. E somente se tivermos gerado coisa boa no nosso coração, irá persistir. Toda a maldade, ela se destrói sozinha, ela se acaba sozinha, ela acaba por si própria. Devemos arrancar o joio? Não. Se tirar o joio, pode acontecer de arrancar o trigo. Deixe os dois crescerem juntos, até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio. Olha só, o agricultor vai ordenar essa seleção. Quem é o agricultor? Deus. Qual é a terra? O nosso coração. As sementes, a boa semente, o evangelho. O joio, as más sementes, todo tipo de maldade. Não permita que a maldade cresça no teu coração, mas permita que somente a bondade, porque a semente é boa. Permita que somente o que é útil, verdadeiro, que isso cresça no teu coração e que você seja um alimentador de vidas. Aí você pode questionar: ah, mas eu estou com um problema, eu estou sofrendo. Bem-vindo ao mundo real. Sofra, chore, passe pelas tuas lutas, aprenda com elas, mas continue alimentando vidas com o que é bom, com o que é verdadeiro, porque é a única coisa que irá perdurar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.